Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. A lâmina prateada corta o ar com um sibilo mortal, mas não encontra carne. O grifo mergulha novamente, suas garras abrindo sulcos profundos no solo rochoso onde eu estava há apenas um segundo. Meu coração martela contra as costelas, enquanto rolo para o lado, esquivando-me por centímetros de uma morte certa. Mas algo está errado. Terrivelmente errado. O grifo não emite nenhum som, nem o grito agudo característico da espécie, nem o bater pesado das asas. Luta em silêncio absoluto, como se fosse apenas uma sombra. E seus olhos, pelos deuses, seus olhos são humanos, olhos que reconheço. Você não deveria ter vindo aqui, sussurra uma voz em minha mente, embora o bico da criatura permaneça fechado. Agora é tarde demais para todos nós. Minha espada treme em minhas mãos. Não de medo, mas porque meu próprio corpo está começando a me desobedecer. Como se algo dentro de mim estivesse despertando. Como diabos cheguei a este ponto? Tudo começou com um trabalho simples em Oxenfurt. 3 semanas antes eu estava sentado na taverna O Javali Dourado, em Oxenfurt, observando a chuva bater contra as janelas embaçadas. O lugar fervilhava com estudantes da academia e comerciantes, mas minha atenção estava focada no homem nervoso, sentado à minha frente. É um grifo, tenho certeza, disse Casimir, um mercador de meia-idade cujas mãos tremiam ao segurar a caneca de cerveja. Atacou minha caravana na estrada para Novigrad, matou 2 dos meus guardas e fez coisas estranhas com os corpos. Inclinei-me para a frente. Estranhas como? Os arranjo em círculo perfeito, com os braços estendidos para o céu, como se estivesse realizando algum tipo de ritual. Casimir engoliu em seco. Isso é normal para grifos? Não era. Grifos são predadores simples, matam, comem e partem. Não fazem arte com cadáveres. Mas guardei essa observação para mim. O pagamento que oferece é generoso, disse, tocando a bolsa de moedas que ele havia colocado sobre a mesa. Mas há algo que não está me contando. Os olhos de Casimir se desviaram para a janela. Quando voltou a me encarar, vi algo que me fez estremecer. Um medo primitivo, ancestral. Encontrei algo no local do ataque. Algo que não deveria existir. Casimir hesitou por um longo momento antes de puxar um pequeno embrulho de pano do bolso. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o objeto. Quando o desembrulhou, senti o ar sair dos meus pulmões. Era um olho humano, mas não um olho comum. Este pulsava com uma luz azul pálida, e quando o observei mais de perto, pude jurar que a pupila se contraiu, como se estivesse me observando de volta. Estava cravado na árvore mais próxima dos corpos, sussurrou Casimir, cravado como se fosse um prego, e desde então ele me segue. Como assim te segue? Onde quer que eu vá, sinto que estou sendo observado. À noite, ouço sussurros vindos do quarto onde guardo esta maldita coisa. Sussurros em uma língua que não consigo entender, mas que de alguma forma, sei que falam sobre mim. Estendi a mão para tocar o objeto, mas Casimir rapidamente o embrulhou novamente. Não. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, fazendo algumas cabeças se virarem em nossa direção. Ele baixou o tom. Não toque. Nas 2 vezes que toquei nele, tive os mesmos pesadelos. Sonhos onde eu estava voando sobre Oxenfurt, vendo a cidade de cima, mas não era eu quem voava. Era outra coisa usando meus olhos. Minha garganta ficou seca. Aquilo definitivamente não era trabalho para um caçador comum, mas a curiosidade, essa maldita curiosidade que sempre me metia em encrenca, já havia tomado conta de mim. Onde exatamente foi o ataque? A estrada para Novigrad estava mais silenciosa do que deveria estar. Mesmo com o sol do meio-dia brilhando através das copas das árvores, havia algo opressivo no ar. Meu cavalo, normalmente calmo, mostrava-se inquieto, relinchando nervosamente a cada sombra. Encontrei o local do ataque sem dificuldade. As marcas de garras nas árvores e o cheiro residual de morte ainda impregnavam o ambiente. Mas foi o círculo de pedras que me fez parar. Casimir não havia mencionado pedras. 7 rochas dispostas em círculo perfeito, com símbolos estranhos gravados em suas superfícies. No centro, onde supostamente os corpos haviam sido encontrados, a grama estava morta.
formando uma marca circular perfeita. Desmontei e me aproximei cautelosamente. Os símbolos nas pedras pareciam se mover quando não os observava diretamente, dançando na periferia da minha visão. Era como se quisessem ser decifrados, mas fugissem quando tentava focalizá-los. Foi então que ouvi a voz. Roderick. Gelei. Ninguém sabia que eu estava ali. Girei lentamente, empunhando minha espada, mas não havia ninguém à vista. Apenas as árvores e suas sombras dançantes. Roderick, você veio... A voz parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, das pedras, das árvores, do próprio ar. E havia algo familiar nela, algo que fazia minha pele arrepiar. Quem está aí? Gritei, mas minha voz soou pequena na vastidão da floresta. O riso que se seguiu foi o som mais perturbador que já ouvi. Não era humano, mas também não era animal. Era algo entre os dois, carregado de uma inteligência malévola que fez meu sangue gelar. E então vi o grifo. Ele emergiu das sombras como fumaça, ganhando forma. Maior do que qualquer grifo que eu já havia enfrentado, suas penas tinham um brilho metálico antinatural. Mas foram os olhos que me paralisaram. Olhos humanos. Olhos que eu conhecia. Impossível, sussurrei. O grifo inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando. Quando abriu o bico, não saiu o grito característico da espécie, mas palavras. Palavras em minha própria voz. Nada é impossível aqui, Roderick. Você deveria saber disso. Minha mão apertou o punho da espada até os nós dos dedos ficarem brancos. O que você é? Eu sou o que você teme que seja. O grifo deu um passo em minha direção, suas garras deixando marcas profundas na terra. Eu sou o que você se tornará. Não esperei para ouvir mais. Ataquei com toda a força que possuía, mas minha lâmina cortou apenas o ar. O grifo havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali, mas sua risada permaneceu, ecoando entre as árvores, penetrando em minha mente como uma semente venenosa. Corri de volta ao meu cavalo, montei e galopei em direção a Oxenfurt. Mas mesmo enquanto me afastava, sentia que algo havia mudado. Algo dentro de mim havia despertado, e não sabia se conseguiria controlá-lo. Naquela noite, no quarto alugado na taverna, os pesadelos começaram. Sonhei que estava voando sobre Oxenfurt, vendo a cidade de uma altura impossível. As ruas serpenteavam como veias e as pessoas caminhavam como formigas insignificantes. Mas não era meu ponto de vista. Eu observava através de olhos que não eram meus, sentia o vento sob asas que não possuía. E havia fome. Uma fome terrível e antiga que clamava por satisfação. Acordei suando frio, com o gosto de sangue na boca. Corri até a bacia e me olhei no espelho. Por um instante, apenas um instante, vi outros olhos me observando de volta. Olhos que brilhavam com uma luz azul pálida. Passei o resto da noite acordado, sentado na cadeira ao lado da janela, observando a cidade adormecida. E enquanto observava, senti uma conexão estranha com cada sombra, cada movimento nas ruas desertas. Era como se pudesse sentir cada coração batendo na cidade. Como se soubesse exatamente onde encontrar cada pessoa sozinha, cada presa em potencial. Balancei a cabeça violentamente, tentando afastar esses pensamentos, mas eles persistiam, sussurrando em minha mente com uma voz que era minha, mas ao mesmo tempo não era. Quando o sol nasceu, tomei uma decisão. Precisava encontrar Casimir e descobrir mais sobre aquele olho maldito. Se houvesse uma chance de reverter o que estava acontecendo comigo, ela estava lá. Encontrei a casa de Casimir vazia. As janelas estavam abertas, batendo ao vento, e havia sinais de luta por toda parte. Móveis revirados, manchas de sangue no chão e no ar. Aquele cheiro doce e enjoativo de morte recente. Mas não encontrei o corpo. No quarto dos fundos, sobre a mesa, estava o embrulho de pano. O olho. Ele pulsava com mais intensidade agora, a luz azul tão forte que iluminava todo o ambiente. E quando me aproximei, ouvi sua voz novamente. Finalmente chegou, Roderick. Desta vez a voz vinha claramente do olho. Ele havia se aberto completamente e me observava com uma intensidade que fazia minha pele queimar. Onde está Casimir? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele serviu seu propósito, assim como você servirá o seu. O olho piscou lentamente. Você achou que era coincidência? Um caçador de monstros na cidade certa, no momento certo?
A verdade me atingiu como um soco no estômago. Você orquestrou tudo isso. Eu precisava de um hospedeiro. Alguém forte, alguém familiarizado com magia e criaturas sobrenaturais. Alguém que pudesse suportar a transformação. A pupila do olho se dilatou. Você foi escolhido muito antes de pisar nesta cidade, Roderick. Tentei recuar, mas meus pés não obedeceram. Era como se raízes invisíveis tivessem brotado do chão e me prendessem no lugar. Quem é você? Consegui perguntar. Eu sou Morvette, o último observador. Há muito tempo, quando os mundos ainda eram jovens, eu e meus irmãos guardávamos os portais entre as dimensões, mas fomos traídos, despedaçados, espalhados pelos ventos do tempo. O olho pulsou mais forte. Agora finalmente posso retornar, através de você. Senti algo se movendo em minha mente, como vermes escavando túneis em meu cérebro. Lutei contra a invasão, mas ela era forte demais. Não lute, Roderick. Será mais fácil se você se entregar. As memórias que não eram minhas começaram a inundar minha mente. Visões de mundos distantes, de criaturas que desafiavam a compreensão, de poderes que podiam moldar a realidade com um pensamento. Vi a traição. Morvette e seus irmãos, os observadores, guardiões dos portais dimensionais, sendo atacados por aqueles em quem confiavam. Vi como foram despedaçados, suas essências espalhadas através de múltiplas dimensões, e vi o plano. Décadas de preparação, manipulando eventos, guiando pessoas específicas para locais específicos. Casimir não havia encontrado o olho por acaso. Ele havia sido conduzido até lá, assim como eu havia sido conduzido até Casimir. Você entende agora? Sussurrou Morvette em minha mente. Somos parte do mesmo destino. Minha visão começou a se turvar. Sentia meu corpo mudando, meus ossos se alongando, minha pele se endurecendo. Através da janela, pude ver meu reflexo se transformando. Penas brotavam de meus braços. Meu rosto se esticava formando um bico. Mas o pior era a fome. A fome terrível que crescia em meu estômago, clamando por carne fresca, por sangue quente. Pare com isso, gritei. Mas minha voz já soava diferente, mais áspera, menos humana. Você ainda não entende. Morvette riu. Eu não estou te possuindo, Roderick. Eu estou te completando. Você sempre foi parte de mim, fragmentado há muito tempo. Agora, voltamos a ser um. As memórias continuaram chegando. Vi minha própria vida, mas através de olhos diferentes. Cada caçada, cada monstro morto, cada momento de violência, tudo havia sido orquestrado para me preparar para este momento. Eu não era um caçador de monstros, eu era o monstro. Quando a transformação se completou, eu não era mais completamente humano, mas também não era completamente grifo. Era algo entre os dois, algo novo e terrível. Voei pelas ruas de Oxenfurt naquela noite, sentindo o vento sob minhas asas recém-formadas. A cidade se estendia abaixo de mim como um banquete, cada luz acesa, representando uma vida, uma refeição em potencial. Encontrei minha primeira presa caminhando sozinha pelas ruas desertas próximas à academia. Um estudante, provavelmente voltando tarde de alguma taverna. Jovem, saudável, perfeito. Desci em silêncio, pousando atrás dele. Quando se virou, vi o terror em seus olhos, e aquela visão me encheu de uma satisfação doentia. Por favor, ele sussurrou. Eu tenho família. Da parte de mim, a parte que ainda era Roderick, quis poupá-lo. Mas Morvette era mais forte, e a fome era incontrolável. O que fiz naquela noite ainda me assombra. Não apenas matei o jovem, mas o arranjo cuidadosamente, posicionando seu corpo de forma ritualística. Era como se meu corpo soubesse exatamente o que fazer, movido por instintos ancestrais. Quando terminei, voei de volta à casa de Casimir, onde meu corpo retomou a forma humana. Olhei para minhas mãos manchadas de sangue e senti uma mistura de horror e satisfação. Está vendo como é natural? Sussurrou Morvette em minha mente. Você nasceu para isso. Passei o resto da noite tentando lavar o sangue, mas ele parecia ter se impregnado em minha pele. E quando olhei no espelho, vi que meus próprios olhos agora brilhavam com aquela luz azul pálida. Nos dias seguintes, tentei lutar contra Morvette. Tranquei-me no quarto, recusando-me a sair, esperando que a fome eventualmente o enfraquecesse. Mas eu havia subestimado seu poder. Ele começou a me mostrar visões,
Pessoas caminhando sozinhas pelas ruas, suas rotinas diárias, seus pontos vulneráveis. Era como se pudesse ver através de todos os olhos da cidade simultaneamente. Você não pode me negar para sempre, ele sussurrava. Somos um agora. Minha fome é sua fome. E ele estava certo. A cada hora que passava, a necessidade crescia. Não era apenas fome física, era uma compulsão que corroía minha sanidade, sussurrando que apenas uma morte poderia trazer alívio. Tentei partir de Oxenfurt, mas descobri que não conseguia. Havia uma barreira invisível ao redor da cidade, algo que Morvet havia criado para nos manter lá até que seu plano se completasse. Qual é o seu verdadeiro objetivo? Perguntei durante uma de nossas conversas mentais. Reunir meus irmãos, ele respondeu. Eles estão espalhados por este mundo, fragmentados como eu estava. Mas agora que tenho um corpo, posso procurá-los. E quando estivermos todos reunidos, ele não precisou terminar. Vi a visão em minha mente. Portais se abrindo, criaturas de outros mundos invadindo esta realidade, o caos se espalhando como uma praga. Foi então que soube que precisava encontrar uma forma de detê-lo, mesmo que isso significasse minha própria destruição. Passei dias pesquisando nos livros da Academia de Oxenfurt, procurando por qualquer referência aos observadores ou maneiras de separar espíritos fundidos. A maioria dos textos eram inúteis, mas finalmente encontrei uma passagem em um grimório antigo. Quando duas almas se tornam uma, apenas o sacrifício da carne pode separá-las novamente. Não era exatamente esperançoso, mas era tudo o que eu tinha. O plano era simples em sua desesperação. Se eu pudesse levar Morvet para longe da cidade, para um local onde não pudesse encontrar mais vítimas, talvez pudesse forçá-lo a se manifestar fisicamente. E então, então eu faria o que fosse necessário. Consegui finalmente sair da cidade durante uma noite de tempestade, quando a barreira de Morvet estava mais fraca. Voei para as antigas ruínas a nordeste, um local sagrado onde, segundo as lendas, rituais de purificação eram realizados há séculos. Você acha que pode me derrotar em meu próprio jogo? Morvet riu enquanto pousávamos entre as pedras quebradas. Você é parte de mim agora, Roderick. Não pode me destruir sem se destruir. Eu sei, respondi puxando uma adaga de prata que havia roubado da academia. É exatamente isso que pretendo fazer. Morvet tentou me impedir, mas desta vez eu estava preparado. Havia passado dias fortalecendo minha vontade, construindo barreiras mentais, preparando-me para este momento. A lâmina de prata cortou minha palma, e o sangue pingou sobre as pedras antigas. Imediatamente senti Morvet reagir com fúria. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou em minha mente. Se me destruir, destruirá a si mesmo. Melhor morrer como humano do que viver como monstro, respondi cortando mais profundamente. O sangue formou padrões complexos no chão e senti a magia das ruínas respondendo. As pedras começaram a brilhar com uma luz dourada, contrastando com o azul pálido que emanava de meus olhos. Foi então que Morvet fez sua jogada final. Ele me forçou a me transformar, mas desta vez a mudança foi diferente. Em vez de me tornar um híbrido, ele separou nossa essência física. Eu permaneci humano, mas ele ganhou forma própria, um grifo grotesco, maior e mais terrível do que qualquer criatura natural. Agora você verá. Ele rugiu, sua voz ecoando entre as ruínas. O que é enfrentar um observador em sua forma verdadeira? E assim, chegamos ao momento do prólogo. Minha lâmina prateada cortando o ar, o grifo mergulhando em silêncio mortal, os olhos humanos que me observam com reconhecimento familiar, porque agora eu entendo a verdade terrível. Morvet não havia mentido quando disse que eu era parte dele, mas também não havia dito toda a verdade. Eu não era apenas um hospedeiro escolhido aleatoriamente. Eu era um dos observadores originais. Minha alma havia sido fragmentada há milênios, espalhada através do tempo e do espaço. A vida que eu conhecia como Roderick, o caçador de monstros, era apenas uma encarnação, uma máscara sobre minha verdadeira natureza. Você se lembra agora, diz Morvet, sua voz ecoando tanto em minha mente quanto no ar ao nosso redor. Você se lembra de quem realmente somos. E eu me lembro. Lembro das eras antes da humanidade, quando guardávamos os portais entre os mundos. Lembro da traição, da dor da separação, dos milênios de busca por completude.
Lembro que Morvete é meu irmão. Minha espada treme em minhas mãos, não de medo, mas de reconhecimento. Como posso destruir parte de mim mesmo? Como posso matar meu próprio irmão? Venha para casa, sussurra Morvete, pousando a poucos metros de mim. Venha para casa, irmão. Somos os últimos. Não precisamos estar sozinhos nunca mais. Olho para a lâmina em minhas mãos, depois para o grifo à minha frente. Em seus olhos, vejo não apenas malícia, mas também uma solidão antiga e desesperadora. Uma solidão que espelha a minha própria. Talvez Morvete esteja certo. Talvez sejamos os últimos de nossa espécie, e a união seja inevitável. Talvez a humanidade de Roderick tenha sido apenas uma ilusão, e chegou a hora de abraçar minha verdadeira natureza. Ou talvez ainda haja escolha. Fecho os olhos e sinto o peso de milênios sobre meus ombros. Quando os abro novamente, sei o que devo fazer. A lâmina prateada brilha uma última vez sob a luz da lua cheia. E então, o silêncio toma conta das ruínas antigas, deixando apenas o eco de uma decisão que mudará o destino de 2 mundos. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário, porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.